O STF retomou hoje o julgamento sobre o repasse de dados por órgãos de controle. O STF vai decidir se órgãos como a Receita Federal e o COAF, agora rebatizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira, podem repassar sem autorização judicial dados fiscais e bancários ao Ministério Público Federal quando existe suspeita de crime por parte de um cidadão. Na primeira sessão, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, foi o primeiro a votar. Indo contra a própria liminar, ele concluiu que os relatórios do COAF e da Receita não significam quebra de sigilo bancário, mas para ele os dados só podem ser enviados com comunicação prévia ou em uma investigação já em andamento. Na sessão seguinte, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo livre compartilhamento das informações. Hoje, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também votaram a favor de que órgãos de controle possam repassar ao Ministério Público, sem autorização judicial, informações sobre transações suspeitas ligadas a investigações criminais. E agora vota a ministra Rosa Weber. Começa com você, Constantino, fala aí. Olha, eu espero que o voto do Alexandre de Moraes, que foi seguido aí também pelo Fachin e o Barroso, seja o majoritário e vença o relator, no caso Dias Toffoli, né? Que se enrolou todo, a gente já falou muito desse assunto aqui, até porque ele estava revendo uma decisão dele mesmo que não fazia nenhum sentido, sequer incluía o antigo COAF, era só em relação à Receita Federal. Ele fez um samba do crioulo doido, arrumou uma tremenda confusão e tentou justificar o injustificável. Eu não entendo como realmente quebra de sigilo isso que faz o antigo COAF, né? Eu acho que é uma parte, um instrumento fundamental em vários países envolvidos para combate à corrupção. Eu entendo a tensão natural que tem e como liberal, inclusive, teria a preocupação quase prioritária de proteger o indivíduo da sanha inquisidora do Estado, né? Então é muito importante que você tenha algum tipo de critério para que o Estado não simplesmente avance sobre todas as suas informações ao seu bel prazer. Tem que evitar a todo custo o fish picking, aquela coisa de você ser seletivo e induzir uma investigação, né? Eu não gosto de fulano, então dá uma checada aí se existe alguma anomalia em seus dados financeiros. Isso seria realmente temerário, algo que, ao que tudo indica, o presidente Obama fez aqui com a IRS, com a Receita Federal, ao perseguir grupos conservadores. Isso é inadmissível, isso é antirrepublicano. Agora, não tem nada a ver com o que é feito hoje pelo COAF, que são números globais que detectam de forma automática anomalias e após isso vem uma análise e aí a Receita realmente tem acesso ali a enviar os dados para que você possa dar uma olhada e ver se é compatível ou não com aquilo que é declarado e com a renda do sujeito e com os bens. Então, isso é um instrumento básico de combate à corrupção. Eu lembro sempre que um liberal também defende o império da lei. Nós não somos anarquistas. Anarquista é outra área e outro grupo, né? Utópico e tudo mais. O liberal entende que você tem lei e regra para ser cumprida. Então é óbvio que vai ter sempre uma tensão entre até onde vai o Estado e até onde vai a proteção das garantias individuais. Isso vai ter claramente discussões absolutamente legítimas e acaloradas em casos, por exemplo, de segurança nacional, né, como foi lá o Patriot Act aqui nos Estados Unidos, né, na época do Bush. Então, até onde vai o Estado avançando sobre informações financeiras ou não dos indivíduos, dos cidadãos, e até onde vai a garantia desses direitos dos cidadãos. Isso é um debate filosófico fantástico, incrível, né? Mas eu insisto que não era disso que se tratava a questão ali do COAF, e muito menos a decisão prévia do Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli teve que rever parcialmente a sua visão anterior, a sua decisão anterior. Alexandre de Moraes chegou com um voto, na minha opinião, muito mais técnico, liberando muito mais o trabalho desses órgãos de controle para poder municiar o trabalho do Ministério Público, e agora está sendo seguido por outros ministros. Eu espero que essa tendência prevaleça. Diga, Vera. O highlight do julgamento de hoje, para mim, foi o ministro Barroso tendo de pedir desculpas ao Toffoli pelo comentário sobre o voto e a necessidade de chamar um professor de javanês. Ele, altamente constrangido, disse que não era uma declaração pública, mas que um microfone altamente poderoso captou um comentário jocoso feito numa roda de colegas, que era que ele tem um apreço pessoal
pelo Toffoli, que não queria causar mal a ninguém, não sei o que. O Toffoli levou ali na esportiva, disse que o apreço era recíproco e ficou tudo por isso mesmo. Mas o fato é que ele vai levando, por enquanto, uma surra no placar, o presidente. E pode se ampliar, né? Pelo menos Fux e Carmen Lúcia deverão ampliar o voto pela liberação total de dados do COAF. Com isso já vão ser 5 os votos. Então a gente não sabe se depois disso vai haver mais votos. Está votando agora a ministra Rosa Weber e ela sempre é uma incógnita, uma esfinge, porque ela não costuma compartilhar as suas opiniões com os colegas antes e nem com a imprensa. Então o voto dela vai ser, de novo, importante para ver para que lado vai o barco. E também o do decano, que ninguém sabe o que vai fazer nesse caso. Não ficou claro ainda em que lado ele vai se filiar. Gilmar Mendes e Lewandowski, que a gente sabe, devem votar com Toffoli. E aí o Marco Aurélio me disse, falei com ele na semana passada, que ele vai votar por alguma restrição, não necessariamente que só com autorização judicial, como eram as liminares do Toffoli, mas por alguma restrição de compartilhamento ele vai votar. Então pode ser que já haja 4 votos. Por isso que o voto da ministra Rosa e o voto do ministro Celso de Mello são muito importantes para a gente saber o que vai dar. Eu acho que os ministros estão entendendo que se o Brasil destoar muito do que faz o mundo em termos de prevenção e controle de crimes financeiros, isso vai nos causar prejuízos em termos de acordos internacionais, obtenção de empréstimos no exterior, classificação em agências de rating. Tem muitas coisas concretas que dependem de algumas dessas regras que a gente segue em relação ao sistema financeiro mundial. Tem um procedimento do GAF que é internacional e do qual o Brasil ficaria muito distante se fizesse as restrições de jabuticaba propostas pelo presidente do Supremo. Então eu acredito que ele deverá ficar vencido aí com alguma recomendação para que se tome cuidado, para que se sigam os ritos, para que não haja informalidade nessa relação entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação, mas eu acredito que vão manter como era, sob pena de o Brasil ter sério prejuízo. Na semana que vem, a OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, da qual a gente quer ser membro permanente, vai divulgar um relatório concernente a crime organizado, a lavagem de dinheiro, a crimes financeiros. Se o Brasil aparecer muito mal nessa fita, isso vai jogar contra a nossa pretensão de ingressar lá. Eles soltam 2 rankings importantes na semana que vem para o Brasil, um de educação e um de corrupção. A gente tem chance de ir mal nas 2 provas. Então, o Supremo pode colaborar para melhorar as coisas ou para agravá-las. Acho que os ministros devem ter isso em mente. E você, Josias? Nós estamos vivendo um dia muito emblemático. Os desembargadores do TRF4 foram caprichosos quando marcaram a sessão sobre o caso do sítio de Atibaia, para o mesmo dia em que se realiza esse julgamento da constitucionalidade do compartilhamento de dados da Receita e do antigo COAF com o Ministério Público sem autorização judicial. No Tribunal de Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato, analisa-se um processo que contém provas, muitas delas, segundo me conta um procurador da República, obtidas com a participação decisiva da Receita Federal e do COAF. No Supremo, última instância do Judiciário brasileiro, questiona-se a competência dos órgãos de controle para comunicar crimes às autoridades que têm poder para investigar e denunciar criminosos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fora da casinha. Nas férias de julho, quando congelou o processo contra o Flávio Bolsonaro e outros 935 inquéritos fornidos com dados do COAF, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, mostrou uma vez mais que alguma coisa está fora da ordem no Brasil. A única coisa que ainda não saiu do lugar é a revolta da sociedade brasileira com esse recuo que o Supremo implementa nas regras de combate à corrupção no país. Então, graças a essa revolta, o Toffoli deu meia volta. Num voto cuja compreensão dependeu de tradução, esse personagem, o Toffoli, acabou dando o braço a torcer em relação ao COAF. Ele reconheceu a legalidade do compartilhamento de dados, mesmo quando sem autorização judicial.
mas manteve restrições em relação à Receita Federal. E os 3 ministros que votaram na sequência, o Alexandre de Moraes, na semana passada, o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso, na sessão de hoje, se posicionaram a favor do amplo compartilhamento de dados, tanto do COAF quanto da Receita, e quer me parecer que vai haver aí uma maioria favorável a esse entendimento de que é função dos órgãos de controle, é obrigação deles transmitir a quem cabe investigar, processar isso de crime. Prevalecendo a lógica, os encrencados em 935 inquéritos no país inteiro e o Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente da República, eles ficarão na bica de voltar à grelha. Vão ter que se explicar. No caso do Flávio Bolsonaro, chegou a hora de parar de ficar buscando firulas processuais e levar à balança da justiça meio quilo de explicações. É o mínimo que se exige de um senador da República, filho do presidente da República.